Jesus. Amém, irmãos? Eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Esse versículo de Hebreus, ele nos diz que o Senhor está conduzindo muitos filhos à glória. E nós somos esses muitos filhos que Deus está conduzindo à glória. A mensagem de hoje, o título é Transportados à Glória. Vamos falar todos? Transportados à Glória. Quem quer ser transportado à glória, diga amém. E eu quero, antes de começar a falar, eu quero trazer uma notícia para vocês que veiculou em vários jornais do mundo inteiro, dia 23 desse mês, 23 de janeiro de 2020, onde o tema é: cientistas apresentam o relógio do fim do mundo, com 100 segundos para o fim. Para quem não conhece, nunca ouviu falar sobre o relógio do fim do mundo, foi uma iniciativa de um grupo de cientistas que em 1947 eles começaram a analisar a situação do mundo e, de acordo com a sua análise, eles têm uma previsão do quanto o mundo está chegando ao fim. E a data, 1947, é uma data bem interessante, porque em 1948, Israel passou a ser nação. Então, um ano depois que foi criado esse relógio simbólico do tempo, do fim, Israel passou a ser nação. E aí começa aquilo que a Bíblia diz que é o florescer da figueira. Israel é representada por uma figueira, e ali ela representa, é algo que nos mostra se nós estamos ou não nos aproximando do fim. E o Senhor falou assim: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E esse grupo de cientistas que hoje eles dão esse diagnóstico é formado por tem 13 cientistas nesse grupo que são prêmio Nobel. E esse relógio, ele tem como objetivo alertar os habitantes da Terra sobre os riscos que o mundo enfrenta e quão próximo está o fim da humanidade. Então, tem um texto que foi falado por uma das cientistas, representantes do grupo, que diz o seguinte, abre aspas: estamos agora expressando o quanto o mundo está próximo da catástrofe em segundos, não mais em horas ou minutos. É o mais perto que chegamos do fim. Enfrentamos agora uma verdadeira emergência, um estado verdadeiramente inaceitável de assuntos globais que eliminou qualquer margem de erro ou atraso. Então, isso aqui mostra uma grande preocupação dos cientistas sobre esse final dos tempos. E nesse relógio simbólico, os ponteiros estão próximos da meia-noite.
Então não é mais horas, nem questão de minutos, mas agora é questão de segundos. Ou seja, de acordo com essa comunidade internacional de cientistas, nós estamos a 100 segundos do tempo do fim. Eu creio, né, que a humanidade vai passar por um processo muito difícil, porque em Apocalipse diz que vai ser aberto o 6º selo. Então, para quem lê a Bíblia, os 4 primeiros selos representam aqueles 4 cavalos. E o primeiro cavalo, que é representado pelo primeiro selo, representa o Evangelho, é o cavalo branco. E a Bíblia diz que esse cavalo branco e o seu cavaleiro, ele saiu vencendo e para vencer. E logo que esse cavaleiro sai, esse cavalo branco sai com seu cavaleiro, a Bíblia diz que ele tem um arco na sua mão. Mas não tem flecha, só o arco. Porque a flecha já foi lançada. A flecha é o Evangelho, sendo pregado em todo lugar. E depois aí vem os outros cavalos, o cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, cada um desses cavalos representados por um selo, 2º, 3º e 4º selo. E o 5º selo diz que, quando foi aberto o 5º selo, se viu ali os santos que foram decapitados, os filhos de Deus que foram mortos pelo Evangelho, que deram suas vidas pelo Evangelho, eles estão clamando debaixo do trono de Deus, e ali eles clamam de dia e de noite, para que o Senhor tome uma iniciativa de resolver a situação aqui na terra. Esse 5º selo já foi aberto. E o 6º selo, a Bíblia fala que quando ele for aberto, vai acontecer um grande terremoto na terra, como nunca houve. E esse terremoto, ele vai ser tão grande que os poderosos da terra, os governadores, os reis da terra, eles vão se esconder nas cavernas e nos montes, porque para eles vão pensar que é a volta do Senhor. Mas aí não é ainda a volta do Senhor, é somente a abertura do 6º selo. E a partir daí, aí vem a grande tribulação e os maiores sofrimentos que a humanidade vai passar nessa terra. Em Filadélfia, na igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz que o Senhor salvará esses que estão em Filadélfia, vão ser salvos da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então ele lá diz, cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Então Deus já deu para nós uma coroa, e nós não podemos perder essa coroa. Portanto, é só prosseguir, servindo o Senhor e se preparando para a volta do Senhor. Nós não estamos mais, como esse mesmo relógio apresenta, não é mais questão de minutos, mas agora é questão de segundos. Então estamos realmente na reta final. E em Mateus capítulo 25, quero ler para vocês qual deve ser a nossa postura diante dessa situação que está acontecendo no mundo inteiro. Como é que nós, como filhos de Deus, devemos viver? Versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então,
se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, se o Senhor voltar hoje, como é que vai estar essa porta para nós? Em Mateus 25, mostra a parábola das virgens e das prudentes, virgens nécias e prudentes, e também mostra a questão dos talentos. Então, quando o Senhor voltar, o Senhor vai nos julgar de acordo com o que nós temos em nossa vasilha e o quanto nós estamos engajados e comprometidos com a sua obra. São esses dois trilhos que vão julgar-nos diante do Senhor. Então, como nós estamos nessa última hora, nesses últimos segundos que antecedem a volta do Senhor, eu creio, irmãos, que está na hora de nós começarmos a repensar nas nossas prioridades. O que é que vocês acham? O que é que você está priorizando hoje? E em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor nos dá uma palavra muito clara. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o Senhor mostra como deve ser o viver de um filho de Deus aqui na terra. É buscando primeiramente o reino. Eu sei que vocês são jovens e estudam, alguns estudam e trabalham também. E hoje, com essa tecnologia que nós temos, a facilidade, o nosso tempo, se nós não tivermos cuidado, ele vai ser muito mal empregado. Então hoje existem os que nós chamamos de ladrões de tempo, que roubam o nosso tempo. E muitas vezes nós falamos assim: eu não vou para a reunião porque eu estou sem tempo, eu tenho que estudar. Eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho que fazer um trabalho que o professor passou. Ou eu não vou ler os livros porque eu não tenho tempo, porque o meu trabalho está exigindo demais de mim, então eu não tenho tempo. Na verdade, todos nós temos tempo. Não há nenhuma pessoa nessa terra que não tenha tempo. O tempo, ele é distribuído de maneira igual para todos nós. Não tem nenhuma pessoa que tenha mais tempo ou menos tempo do que outra. Então, o tempo, ele é distribuído de maneira justa e equitativa para todos nós. A questão não é o tempo. A questão é quais são as suas prioridades nesse tempo que Deus deu para você. Então, como você deve usar o seu tempo hoje? Como administrar, não administrar o seu tempo, porque o tempo ele não tem como administrar o tempo, mas você tem como administrar as suas prioridades, porque o relógio ele vai passar independentemente de você querer ou não. O tempo passa, o tempo não para, mas você pode administrar a sua vida, você pode administrar as suas atividades, você pode administrar as suas prioridades, suas ações, seu comportamento, tudo isso Deus colocou debaixo da sua administração. Então, na mensagem de hoje de manhã, o Chico Zé mostrou que nós não somos desse mundo, não é isso? Nós somos lá do alto. Quem é lá do alto, diga amém.
E se nós somos lá do alto, nós temos que aprender a buscar as coisas lá do alto. O apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto, porque nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi criado de uma maneira muito especial. Não foi como Deus criou os animais, não foi como Deus criou as aves, mas o homem foi criado de um modo muito especial. Então Deus, ele usou a terra, o pó da terra, e do pó da terra Deus fez uma espécie de boneco. E ali diz que Deus soprou nas narinas desse boneco de barro sem vida. E quando Deus soprou para dentro desse boneco sem vida, esse boneco ganhou vida. E ele tornou-se uma alma vivente. Então nós não somos resultado da evolução. Nós não somos criados por acaso. Nós somos criados de uma maneira especial pelo sopro de Deus. A palavra em 2:7 é a mesma palavra em Provérbios capítulo 20, versículo 27, onde fala que a lâmpada do Senhor, né, é o quê? É o espírito do homem, não é isso? E essa palavra chama Neshama. Essa palavra Neshama, de Gênesis capítulo 2, quando fala do sopro de Deus, é Neshama. E quando chega em Provérbios 20, 27, é a mesma palavra no hebraico usada, Neshama, que quer dizer espírito. Então Deus colocou dentro de você o seu espírito. Ele soprou dentro de você, e o primeiro sopro fez com que você se tornasse uma alma vivente. Então surgiu aí uma terceira parte, que é a sua alma. Portanto, a única coisa terrena que você tem é o seu corpo. Toca no seu corpo aí. Toca nele. Tocaram? Esse corpo aí é a única coisa terrena que você tem. O seu espírito e a sua alma não são dessa terra. Pertence a Deus. Amém? Portanto, irmãos, essa é a única coisa que nós temos no nosso corpo terreno, formado do pó. E isso mostra que você é uma pessoa especial. Diga para o irmão do seu lado, a irmã do seu lado, você é especial. Amém? Então, jovem, o que é que Deus quer fazer com você? Deus quer fazer um trabalho espiritual na sua alma, na sua personalidade, na sua identidade, na sua pessoa. Deus quer fazer um trabalho espiritual. E nesses versículos que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 25, ali fala da vasilha, não é isso? As virgens prudentes, elas tinham azeite tanto na lâmpada, como também nas vasilhas. Mas as virgens nécias só tinham azeite nas lâmpadas. Então isso quer dizer que elas tinham azeite no espírito, mas a sua alma não foi trabalhada. Só que na volta do Senhor, não vai ter mais tempo de trabalhar. E se nós permanecermos numa situação de virginécia, quando nós ouvimos o grito, eis o noivo, e nós vamos olhar para a nossa alma, não está trabalhada ainda, a gente vai querer pedir àqueles irmãos que já estão mais trabalhados, me empreste um pouco, né, do que você ganhou para mim. O irmão fala assim, eu não posso, você tem que ir agora aos que vendem. Então, irmãos, Deus está dando hoje, nesse tempo, nesse mundo tridimensional, Deus está fazendo um trabalho em nós,
para que nós possamos encher a nossa alma do Espírito. Você quer dar espaço para Deus trabalhar em você? Um dia, o que é que vai acontecer? Esse corpo, ele vai acabar. Você sabia disso? Ontem, eu acho que foi o Zé da Silva, né? Ele falou aqui. Acho que foi o Zé, né? Que falou, você conhece alguém de 70 anos? Alguns levantaram a mão. De 80? Quando chegou em... Você conhece alguém de 120 anos? Ninguém conhecia mais, não é? Porque os de 120 anos, eles já passaram. O corpo já voltou ao pó. E o que é que vai acontecer? O que é que aconteceria, né? Porque eu creio na volta do Senhor, mas o que aconteceria se a gente prosseguisse nessa caminhada? Um dia todos nós iríamos voltar ao pó. Não é verdade? Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que não vou tocar agora esse ponto por causa do tempo, né? Então, quando o seu corpo voltar ao pó, aí você não pode mais ser trabalhado por Deus. Você tem que aproveitar esse tempo que se chama hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixe Deus trabalhar em você. Então, se Deus quer fazer um trabalho em nós, irmão, nessa era, nesse mundo tridimensional, nós precisamos aprender a buscar as coisas lá do alto. Nós temos que aprender também a pensar nas coisas lá do alto. Isso está escrito em Colossenses, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo encoraja os irmãos da igreja em Colossos. Ele diz exatamente isso. Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. É em glória. Senhor Jesus. Então hoje, irmãos, qual é a referência que nós temos hoje? Qual é a referência que todo homem tem hoje? É a referência desse mundo material. Tudo que faz é pensando no mundo material. Tudo que faz é pensando no seu futuro, preocupado com o seu futuro, preocupado com o seu dinheiro, preocupado, né, com o seu casamento, preocupado. Tudo isso são coisas do mundo material. Poucos são aqueles que se preocupam com o viver espiritual. Mas um dia, você nasceu de novo. Amém? Quem nasceu de novo, diga amém. O Espírito entrou dentro de você. O seu foco agora mudou. O seu foco mudou. O seu foco agora é as coisas lá do alto. Deus quer fazer você experimentar essas coisas que são lá do alto. E se você não encontrar uma saída, irmãos, você viverá fadado ao pecado, à depressão, ansiedade, angústia, vazio. Como é que as pessoas estão no mundo aí fora? Ansiosas, deprimidas, vazias, sem esperança, dando volta sem saber para onde ir, não tem foco, não sabe onde quer chegar. Esse é o viver das pessoas aí no mundo. Mas quando nós fomos regenerados, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos mais desse mundo. Nós somos filhos de Deus. E hoje nossa vida é para cooperar com o Senhor. Isso não quer dizer que você não vá continuar a estudar, que você não vá continuar a trabalhar, a
cuidar das suas coisas. Não, você tem que ter uma vida normal. Mesmo porque a Bíblia fala assim que 2 estarão no campo, trabalhando. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, trabalhando. Uma será tomada e deixada a outra. O que é que vai acontecer? Um arrebatamento. O arrebatamento que vai acontecer, irmãos, que a gente está bem próximo, né, porque o relógio já está chegando, né, pertinho da meia-noite. Ele vai ser uma coisa muito rápida. O arrebatamento, ele vai ser uma coisa assim traumática. É como se Deus viesse nos arrancando dessa terra, de uma maneira muito rápida. Você está aqui, de repente, pronto, Deus já arrancou você. Essa palavra arrebatamento dá essa ideia no grego, que é uma coisa muito forte, muito rápida e muito traumática. É como que ele vem fazer uma colheita, né, e tem que arrancar. E se você tiver raízes muito fortes nessa terra, você vai ficar preso nela. Você não vai conseguir ser arrebatado, porque quando vier arrebatamento, você está ali focado somente nos seus estudos, no seu trabalho, nas suas coisas, né? Você não prioriza a comunhão com o Senhor, você não prioriza a leitura da Bíblia, você não prioriza, né, a leitura do alimento diário, não prioriza livros espirituais. Ou seja, seu tempo é todo, né, para investir no seu futuro, nas suas coisas, se preocupa com as suas coisas, quando Deus está dizendo assim: descanse, meu filho, descanse, minha filha, busque as coisas do alto, que isso aqui eu vou providenciar para você. Então Deus está cuidando de nós. Você crê nisso? Por que eu vou me preocupar com as minhas coisas? Por que eu me preocupo com o meu futuro? Porque se eu for me preocupar, eu vou ter que ficar ansioso, eu vou ter ansiedade, depressão. Então o melhor caminho é entregar, como diz a Bíblia, entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Então hoje, se você entra muito nessa esfera de preocupações, você não pode acrescentar nenhum côvado ao curso da sua vida. Você não pode nem impedir que um cabelo seu caia. Mas a Bíblia fala que não cai um cabelo se Deus não permitir. Como o Chico Zé falou hoje, todas as coisas estão regidas pelo trono de Deus. Tem um que está sentado no trono, regendo todo o universo. Amém? Então, se nós entrarmos nessa roda de preocupações, de ansiedade, depressão e tudo mais, nós vamos sofrer. E isso é o que está acontecendo com muitos jovens que estão tirando suas vidas, porque não aguenta mais a pressão, porque não aguenta mais a dor. Então hoje existem muitos suicídios entre não somente jovens do mundo, mas até jovens que reúnem, que inclusive já creram em Deus. Muitos suicídios entre cristãos, pastores inclusive. Por quê? Falta viver uma vida na dependência do Senhor. É como aquele hino que nós ouvimos quando estava passando aqui o teatro da esteira, não é isso? Dizendo que você tem que descansar no Senhor, viver no descanso de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, jovens, podem continuar estudando, trabalhando, dando o máximo de vocês, mas sejam como Daniel e como os seus amigos, os amigos de Daniel. Eles eram jovens capazes, eles eram jovens que tinham conhecimento, eles eram doutores em toda a ciência, mas eles buscavam o Senhor em primeiro lugar. E quando chegaram em Babilônia, eles puderam glorificar o nome do Senhor em Babilônia. Então, graças a Deus, nós já sabemos que nós somos lá do alto, nós também sabemos que nós precisamos aprender a buscar as coisas lá do alto, mas o que nos capacita a buscar as coisas lá do alto, sabe o que é? É o Espírito. Diga assim: eu tenho o Espírito.
Você recebeu o segundo sopro de Deus. Amém? O primeiro foi na criação. E o segundo sopro foi na regeneração. Quando você creu no Senhor, sabe o que aconteceu com você? Você nasceu de novo. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós. Não tínhamos esperança. Vivíamos sem Deus no mundo. Mas diz também que um dia a graça de Deus nos alcançou. O Evangelho chegou até nós. Alguém falou do Senhor para nós. Nós tivemos uma experiência com Deus. Quem já teve experiência com Deus, levante a mão aqui. Amém? Eu acho que a maioria, né? Hoje até teve alguns batismos, né? Graças ao Senhor. O batismo é uma experiência com Deus também. Então, esse Espírito quer nos levar para uma outra dimensão. Deus está numa outra dimensão, não é essa dimensão tridimensional. Por isso que os cientistas, muitos cientistas e ateus, eles estudam e falam assim, ele não consegue crer, porque eles estão presos a esse mundo tridimensional. Ele não consegue ver Deus porque Deus está numa outra dimensão. E é para essa dimensão que Deus quer nos levar todos os dias. Quer fazer-nos ter essa experiência. Esse Espírito que nos tira dessa dimensão física e nos leva para a dimensão espiritual, que é a dimensão da fé. Em Hebreus capítulo 11, nós vemos pela fé Moisés, pela fé Enoque, pela fé Davi, pela fé Sansão, tudo pela fé. Então quem quer entrar na dimensão espiritual tem que ser pela fé. E nós temos o Espírito. E em Hebreus 11, versículo 1 diz assim, que a palavra, aliás, diz assim que, deixa eu ler aqui para vocês que é melhor, tá? Hebreus 11, 1. Ó Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa palavra certeza aqui no grego, ela é bem interessante, porque é a mesma palavra usada para substância. A certeza, né? A fé é a certeza, ou seja, é a substância de Deus. Ou seja, a fé faz com que Deus se torne concreto para nós. Que Deus deixe de ser um ser abstrato e nós possamos tocar em Deus. Quem quer tocar em Deus, diga amém. Mas para tocar em Deus, eu preciso usar o meu espírito. Eu preciso entrar pelo portal da fé. Só quando nós rompemos essa barreira é que nós conseguimos tocar em Deus. Eu queria que os irmãos passassem aquele vídeo, né? Acho que foi passado hoje à tarde, não foi? Alguns viram, mas eu acho que a maioria daqui talvez não tenha visto o vídeo, que mostra um avião supersônico, que consegue, como é que eu posso dizer, furar, ultrapassar a barreira do som. O som viaja na velocidade aproximadamente de 1.224 km por hora. E quando o avião chega nessa velocidade, ele dá aquele impulso, então acontece um grande estrondo. Bum! Ele ultrapassa a barreira. E quando ele ultrapassa a barreira, dentro do avião, acontece o maior silêncio. Tudo fica silencioso. Você não escuta mais barulho, porque o avião está numa velocidade superior à velocidade do som. Vamos passar? Já está pronto aí? There it is. Here it is.
Wah, weh. Dia nu saliu di mana? Dia ingin eh? Amém? Tem que ser como esse avião. Nós não vamos conseguir ultrapassar essa barreira da fé se nós não usarmos nosso espírito. Por isso, jovem, você precisa exercitar mais seu espírito. Diga para o irmão do seu lado e a irmã do seu lado, você precisa exercitar mais seu espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos romper a barreira do som agora? Vamos ficar de pé, vamos romper a barreira do som. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus! 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 Amém, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Tem que haver um desespero em nós. Quem quer ver Deus aqui? Você só consegue ver Deus no Espírito. Então, eu estava desfrutando dessa mensagem e eu vi que o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado e ele viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, e foi arrebatado também até o paraíso. E ele disse que ouviu palavras que não tem como ele falar, não tem como ele expressar o que ele viu, coisas inefáveis. E o apóstolo João também foi arrebatado. E o livro de Apocalipse, existem 4 grandes visões ali. Primeiro, a visão do Cristo glorificado, que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. Ali, a segunda visão é a visão do trono de Deus, que está em Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Depois a visão da grande meretriz, em João 17, Apocalipse 17, 1, 3. E a visão da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, versículo 9 e 10. Essas grandes visões que João teve, ele diz, achei-me em espírito. Você vai olhar, nas 4 revelações que ele teve, ele sempre diz, achei-me em espírito. E quando você está no espírito, Deus revela para você. Amém? Aí nós ficamos loucos, como nós ficamos agora. Invocamos o nome do Senhor. E aí, irmãos, eu estava vendo como a gente vai andar no Espírito, né? Como ajudar vocês a andar no Espírito. Para alguns parece que andar no Espírito é uma coisa inalcançável, uma coisa abstrata, uma coisa que você não consegue tocar. Mas a Bíblia nos mostra como nós podemos viver no Espírito. Está aqui na Bíblia, tem aqui. Então, quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou no Espírito. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12,
ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Então, toda vez que eu falo Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Toda vez que eu falo isso, irmãos, eu me volto ao Espírito. Então nós temos o Espírito, nós temos o nome do Senhor, nós temos a Bíblia. Irmãos, nós temos muitas vantagens. Os nossos irmãos no passado, eles não tinham a Bíblia, não tinham como a gente tem hoje. Hoje nós temos a Bíblia, podemos carregar para qualquer lugar. Eles tinham o nome do Senhor, mas não tinham a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos os livros espirituais, nós temos o alimento diário, nós temos as reuniões da igreja, nós temos as conferências, nós temos hoje as mensagens. Você pode acessar hoje pelo seu celular, internet, Instituto Vida para Todos, você pode ver todas as mensagens. Você pode se alimentar todo dia. Então não tem desculpa para nós não vivermos no Espírito. O segredo da nossa vida vitoriosa é viver no Espírito, irmãos. Nós temos tudo para sermos vencedores. E nós precisamos ser jovens que vivem no Espírito, porque Deus pode nos usar. E nós podemos ser úteis ao Senhor. Deus precisa de jovens que andem no Espírito. Jovens que se engajem, que tenham compromisso com o Senhor. Deus está precisando de um exército nessa geração. Um exército engajado, um exército comprometido, para estabelecer o seu reino nessa terra. Quem vai sair para pregar o Evangelho? Amém? Deus está perguntando, quem irá por nós? Lá em Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Deus está perguntando hoje, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Amém? Quem quer ir, diga amém. Mas hoje o que é que nós temos? Muitos estão preocupados com o seu futuro. Muitos estão preocupados com sua carreira profissional. Muitos estão preocupados com coisas que são lícitas. Mas são poucos os que estão preocupados com a volta do Senhor. O que é que Paulo falou? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça já me está reservada. Paulo tinha certeza que ele ia ser vencedor. Não somente a mim, ele falou, mas a todos quanto amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor, diga amém. Amém. Então, se você ama a vinda do Senhor, você está muito alegre, porque nós estamos a 100 segundos do final desses tempos. Você está alegre? Só falta 100 segundos. Amém! Só falta 100 segundos para o Senhor voltar. Para nos arrebatar. Eu quero ler para vocês Romanos capítulo 13. Romanos 13. Versículo 11 e 12. Vamos ler todo mundo junto. E digo isto, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Já
é hora de vos despertardes do sono. Você está dormindo ainda? Você está dormindo, irmãos? Acorda! Fala para o seu lado, acorda, irmão! Acorda! Amém? É hora de fazermos a vontade do Senhor. É hora de sairmos aos campos, pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, fazer comportagem dinâmica. Queremos jovens que vivam a realidade do reino do céu, que fazem a vontade de Deus aqui nessa terra. Falar sobre isso, né, eu queria aproveitar esse momento para esclarecer um pouco vocês, né, o que significa essas frentes que o Senhor tem colocado para nós. Avança jovem, comportagem dinâmica, o que mais? Orar pelas pessoas. Primeiro que quando você sai para orar pelas pessoas, elas estão em outra esfera, uma esfera secular, uma esfera mundana. Elas estão cheias de problemas, casamentos que estão se acabando, filhos que estão nas drogas, alguns que perderam emprego, estão desempregados, outros estão doentes, outros estão com entes queridos nos hospitais também, doentes. Então as pessoas estão desesperadas, ainda tem que cumprir meta, ainda tem que correr atrás, ainda tem que estudar, ainda tem que trabalhar. Então as pessoas estão gritando nas ruas. Então quando você aborda alguém na rua e você fala assim, posso orar por você? Quando essa pessoa para e fica aqui do seu lado, e você fala assim, você quer que eu ore por qual motivo? Aí ela vai dizer, eu quero que você ore por tal motivo. Aí você começa a orar por essa pessoa, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser envolvida numa dimensão espiritual. Você já nota que o semblante dela já muda. Quando você termina a oração, que você olha para o rosto dessa pessoa, ela está diferente. A paz começa a reinar no coração dessa pessoa. E essa pessoa, às vezes, está até chorando. Alguns até choram, estão chorando. Porque foram tocadas por Deus. Naquele momento ali, a sua oração fez com que ela se conectasse com Deus. E muitos acabam sendo salvos. Muitos acabam invocando o nome do Senhor. E aí, você vem o segundo passo, você oferece para essa pessoa um livro. Você pode falar para ela assim, olha, eu orei por você, mas eu quero que você leve para sua casa também algo que vai ajudar muito a sua vida. É a palavra de Deus. Esse livro vai te ajudar muito. E aí você entrega o livro, distribui o livro para essa pessoa. E essa pessoa adquire o livro, leva para a casa dela. E muitas coisas, muitos milagres estão acontecendo, irmãos. Muitos estão vindo reunir por conta disso. Oração e palavra. Sempre caminham juntos, né? Oração e palavra. Como os apóstolos falaram lá em Atos, né? Eles levantaram um grupo de irmãos para serem diáconos e disseram assim, nós nos dedicaremos daqui para frente à oração e ao ministério da palavra. Então, a comportagem significa você entregar a palavra para aquela pessoa. E eu quero ler com vocês, agora, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 11, tá? 11. Encontraram?
Eu quero ler para vocês aqui alguns versículos, tá? Primeiro versículo 1 e 2. Prestem bem atenção, viu, irmãos? Irmãs, prestem atenção. Esses versículos aqui são a comportagem. Amém? São a semente que você vai distribuir para as pessoas. Preste bem atenção. O que é que diz? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Versículo 4 até o versículo 8. Aliás, até o versículo 6. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E quem olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Está vendo? Então aqui você entrega um livro para aquela pessoa, talvez você nem vai ver mais aquela pessoa. Não é isso? É uma semente. Mas aí o que é que Eclesiastes fala? Que você não sabe se essa semente vai germinar ou não. Mas Deus sabe. Então, joga teu pão sobre as águas. Então, toda vez que eu saio na comportagem, que eu saio para orar pelas pessoas, e que eu coloco uma semente na mão das pessoas, eu estou jogando o meu pão sobre as águas. Então eu saio, aqui diz, eu saio de manhã e saio de tarde. Eu não sei se a que eu semeei de manhã vai gerar, eu também não sei se a que semeou à tarde vai gerar, e não sei também se as duas vão gerar. Quem sabe é Deus, não é? Nós não podemos dar o crescimento, nós não podemos fazer a semente crescer, mas Deus pode. Mas nós podemos semear. Então, toda vez que nós saímos, nós semeamos. Eu quero ler com vocês ainda Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos, preste minha atenção, irmãos, versículos 9 e 10. Aliás, 10 e 11, tá? 10 e 11. Vamos ler? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha só o que é que Apocalipse mostra. Deus falou que a revelação tem que ser colocada onde? Aonde? Em livros. E tem que ficar na sua mão o livro? Tem que enviar para onde? Manda para as 7 igrejas. Tá, muita gente que está aí faminta, com sede da palavra. E aí, irmãos, por que nós fazemos a comportagem? Porque Deus comissionou a nós pregarmos o evangelho do reino. Você sabia disso? O evangelho do reino, ele engloba o evangelho da graça, mas vai além do evangelho da graça. Então, se nós sairmos aqui para uma cidade, todos nós, e nós formos pregar só o evangelho da graça, vai ser fácil para nós, não vai? Eu vou chamar uma pessoa, vou orar com ela, e aí eu falo para ela assim: você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Você quer aceitar? E a pessoa fala assim: quero. Vocês orem comigo. Você ora com a pessoa. Ela agora invoca o nome do Senhor, receba o Senhor. A pessoa recebe. Pronto. Isso é o evangelho da graça. É difícil? Não. Agora vamos para o evangelho do reino. O evangelho do reino é para aqueles que já ganharam a graça, também precisam ganhar o evangelho do reino. É que o evangelho do reino é que Deus quer fazer um trabalho em nós. Deus quer nos salvar completamente.
Deus quer salvar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Então, aí você agora vai pregar o evangelho do reino para uma pessoa. O que é que ela precisa saber? Primeiro, sobre o Deus triuno. Segundo, sobre o homem tripartido. Terceiro, sobre o Espírito. Quarto, sobre a igreja. Quinto, sobre a salvação orgânica, os passos da salvação, justificação, santificação, isso posicional e disposicional. Que mais? Reconciliação, transformação. Que mais? Renovação, glorificação. Está vendo que está ficando difícil? Eu até garanto que tem muitos de vocês aqui que não sabem a diferença entre santificação e justificação. Certo? Talvez se eu chamar aqui uns 10 aqui, vem aqui 10 pessoas, fala a diferença entre santificação e justificação. Você vai ficar aqui, e não vai saber o que é. Está vendo que a gente precisa estudar? A gente precisa conhecer a palavra. Então, essas coisas do Evangelho do Reino não são fáceis. Muitos não têm condição de falar e nem tem tempo para falar, mas o livro tem. Estão entendendo agora? Quando você coloca um livro na mão de uma pessoa, ali ela vai aprender sobre santificação, sobre justificação, e assim por diante, tá? Esses itens que eu falei aqui agora há pouco. Vai ensinar as pessoas a andar no Espírito, a viver no Espírito. Então, os nossos livros, graças ao Senhor, eles são a economia de Deus, o plano de Deus. Então, a maioria dos filhos de Deus que estão aí fora não conhecem o plano de Deus. Sabem apenas que foram salvas, mas não sabem da salvação da alma, do tomar a cruz, de negar a si mesmo. Não sabem. Não sabe sobre a obra, não conhece sobre os apóstolos, e nós precisamos levar essa palavra às pessoas. Só que levar em livros é mais fácil. Eu quero mostrar para vocês, lá no livro de Atos, vocês lembram daquela ocasião em que o Senhor mandou Filipe se aproximar do eunuco? Quem lembra disso aqui? Já leram isso na Bíblia? Já? Então o Senhor falou assim: Filipe, te aproxima daquele homem ali. E aí vinha o eunuco, ele era alto oficial da rainha de Candace, na Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Adorou em Jerusalém, estava vindo e estava lendo o Velho Testamento, uma porção do Velho Testamento. E ali falava de Isaías, Isaías mostrando que quem foi levado como ovelha ao matadouro, falando do Senhor. E aí, Filipe se aproximou do carro, da carruagem, e ele foi ousado. Nós temos que ser irmãos e irmãs comportores ousados. Deus já mandou você ir. E ele perguntou ao eunuco: você está compreendendo o que você está lendo? E o eunuco falou assim: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Aí o eunuco subiu no carro, na carruagem, e foi com ele a caminho, explicando, falando para aquele eunuco da economia de Deus, do plano de Deus. Ele falou sobre todas as coisas, até sobre o batismo. E aí o eunuco falou assim: eis água, que me pede que eu seja batizado? E aí Filipe falou: nada, é lícito se você crer. Aí falou: eu creio. Aí desceram na água e Filipe batizou o eunuco. E a partir daí, a gente não vê mais falar do eunuco, ele foi embora. Mas ele levou o quê? Palavra do reino. Estão vendo, irmãos, como é importante? As pessoas precisam dos livros. Nós estamos vivendo, como nós vimos no começo da mensagem, nos últimos 100 segundos do final.
Então, Deus precisa que nós estejamos intensificados. Ou seja, o Espírito está 7 vezes intensificado nessa era final. Porque o inimigo está trabalhando fortemente contra nós. Então o Espírito tem que estar intensificado 7 vezes. E nós também não podemos mais ter uma comportagem tradicional. Tem que ser intensificada, tem que ser dinâmica. Antes a gente contratava 10, 20 pessoas por dia. Agora a gente contata 300, 500, 1000 pessoas por dia. Porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Então Deus, irmão, conta com vocês. Diga assim: Deus conta comigo. Ó Senhor Jesus. Vamos chegando aqui no finalzinho, tá? Agora eu quero fechar a mensagem falando do tema, né? Transportados à glória. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o primeiro homem que foi transportado à glória. Nenhum homem tinha entrado na glória. Então, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele veio como homem até a terra. Teve aqui um viver humano. Todo o tempo que o Senhor viveu na terra, ele não fez a sua própria vontade. Ele fez a vontade de Deus. E aí, ele levou essa palavra e o nome para as pessoas. E ele aqui só fez a vontade do Pai. Nunca fez a vontade dele. Nem um minuto, nem um segundo ele fez sua própria vontade. Mas sempre fazendo a vontade do Pai. E aí ele foi admitido para dentro do Pai de volta. Agora o homem. Por isso que lá em Hebreus diz assim: este é meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí você fala assim: como? Como que não já era o filho? Como é que foi gerado aqui como filho? Mas o que foi gerado aqui como filho foi a parte humana do Senhor. Ele já era Deus. Ele já era o Filho de Deus. O Filho unigênito de Deus. Mas aqui, na sua ressurreição, ele tornou-se o Filho primogênito de Deus. Por quê? Porque ele gerou agora aqui muitos irmãos. Diga assim: eu sou filho de Deus. Você tem certeza? Jesus, ele foi recebido na glória. Há um homem na glória. Esse homem que entrou na glória, ele agora abriu a porta para nós entrarmos. Em Hebreus 2:10, nós lemos no começo, ele está conduzindo muitos filhos à glória. Não é que ele vai conduzir, ele já está conduzindo. E aí, nessas últimas mensagens que nós temos ouvido da palavra profética, fala sobre João, lá em João capítulo 14 até o 17, fala do pico da revelação de Deus, que é que Deus quer introduzir o homem nele. Ele tornou-se o Espírito. Ele falou assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu vou preparar-vos lugar. Não é preparar uma mansão celestial, mas é preparar um lugar no Pai, para que nós possamos voltar de volta ao seio do Pai. Diga assim: eu quero voltar ao seio do Pai. Então, o trabalho de Deus hoje é para nos introduzir de volta nele, levar para dentro do Pai. Então, João capítulo 14, 15, 16, 17 fala da macroeconomia de Deus. A parte macro é o que Deus fez, o que Deus está fazendo. E em Hebreus nós vemos a parte micro, a parte da microeconomia de Deus, ou seja, a maneira como Deus vai nos introduzir nele. Como é que Deus vai fazer isso? Eu não sei se já passou pela cabeça de vocês aqui, né, das irmãs e dos irmãos também,
que assim, ficar assim, será que eu estou preparado para a volta do Senhor? Quem já fez essa pergunta aqui? Quem já fez essa pergunta aqui? Se eu perguntar agora assim, você está preparado para a volta do Senhor? Você vai dizer, quem está preparado, levanta a mão. Tem um, baixou? Tá. Agora vamos lá. Segunda pergunta, tá? Aí daqui a um ano eu vou fazer de novo essa pergunta para vocês, tá? Na próxima conferência. Você está preparado para a volta do Senhor? Aí o que você vai responder? Ainda não, né? Aí se eu perguntar daqui a 5 anos, você está preparado para a volta do Senhor? O que você vai responder? Hã? Ainda não? E se eu perguntar daqui a 10 anos, quem vai estar preparado? É sobre isso que eu quero falar para você. Esse era o meu dilema. Esse era o meu dilema. Esse era o meu problema. E eu falava assim, mas eu estou já com quase 30 anos que eu sirvo o Senhor. E aí, se me perguntar hoje se eu estou preparado, eu vou falar o quê? Que não estou ainda. Mas daqui a 5 anos, se eu perguntar, eu vou falar assim, ainda não estou. E daqui a 10 anos, ainda não estou. Aí, irmãos, graças ao Senhor. Porque o livro de Hebreus nos dá segurança. Amém? É maravilhoso. Eu quero ler para você o livro de Hebreus, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero ler para vocês Hebreus 2,17. Abrem Hebreus. Depois eu quero fazer a mesma pergunta para vocês, tá? Hebreus 2, 17. Vamos ler? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O que é que isso quer dizer? Que nós temos um sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Diga assim, no céu tem um sumo sacerdote que está intercedendo por mim. Está vendo? Aí aqui, Hebreus 7, 25. Vamos ler? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos lá. Vamos ler comigo de novo aí, 7:25. Diga assim. Por isso também pode salvar totalmente. Ele pode salvar você totalmente. Ele pode salvar você totalmente. Amém? Então, por que vem a nossa dúvida? Mas se o Senhor voltar hoje, como é que vai ser? Eu vou estar preparado? E daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Por que vem a dúvida? Porque nós confiamos em nós. Vocês entenderam? Se você confiar em você, você realmente nunca vai entrar. Mas se você entender que tem um sumo sacerdote que intercede por você e pode salvar você totalmente, eu pergunto, aí a sua segurança aumenta ou não aumenta? Aumenta ou não aumenta? Então vamos lá. E se eu perguntar agora novamente?
Quem aqui crê que vai entrar na glória? Opa, uma parte já levantou. Falta outra ainda, né? Falta outra ainda que não creu ainda. Aí por isso que a gente tem que avançar mais na Bíblia, né? Abra agora em Hebreus ainda, capítulo 6. Abriram? Vamos ler primeiro do versículo 10 até o versículo 13. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Versículo 13 agora. Porquanto mais uma vez, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei, te multiplicarei. Amém? Agora versículo 17 até o versículo 19, até o 20, aliás. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Amém? Agora eu vou explicar para vocês, tá? Aqui diz o seguinte, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O que é que isso aqui quer dizer? Que Deus jurou que vai introduzir você na boa terra. Amém? Por que será que Deus jurou? Porque nós somos ainda incrédulos. Então eu quero perguntar a vocês, quem foi do povo de Israel que não entrou na boa terra? Quem foi? Quem foi? Os que não creram, os incrédulos, os que não creram. Vocês lembram que quando Moisés mandou os espias para espiar a terra, o que eles viram lá? Que a terra era boa, mas a terra tinha gigantes, tinha fortalezas, né? E a maioria deles, o que é que eles falaram? Nós não vamos poder entrar nessa terra, porque essa terra tem gigantes, essa terra tem fortalezas, nós não conseguiremos entrar. Nós vamos ser como gafanhotos, nossos filhos vão ser devorados pelos gigantes que habitam essa terra. Não creram. Aí tinham dois, Josué e Calebe. Amém? Eles creram. Eles disseram lá, não, nós vamos entrar sim. Esse gigante aí vai ser como um pão na nossa boca. Nós vamos entrar lá, porque Deus é conosco. Então eles entraram, Josué e Calebe entraram, mas todo o povo morreu no deserto. E quem entrou foi a geração seguinte. Então Deus falou assim, aqueles que vocês falaram que não iam entrar,
eu vou introduzir todos eles na boa terra e vocês vão ficar tudo de fora, vão morrer no deserto. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que o que nós precisamos hoje, para ter certeza de que nós vamos reinar com o Senhor, é nós praticarmos a palavra profética. É só isso. Não se preocupe, porque Deus está nos conduzindo à glória. Diga assim para o seu irmão do lado: Deus está conduzindo você à glória. Amém? Você está alegre por isso? Você agora está convicto que você vai reinar com o Senhor? Então assim, não olhe para você. Não olhe para você. Olhe para o Senhor. Olhai firmemente para Jesus. Ele é o autor e conservador da nossa fé. E Ele está nos conduzindo à glória. Por isso, irmãos, o que é que nós devemos fazer hoje? Vocês querem realmente entrar na boa terra? Levanta a mão quem quer reinar com o Senhor. Amém. Então, o que é que você tem que fazer? Abra aí agora em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1, aliás 2. Versículo 13, tá? Vamos ler todo mundo juntos, tá? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Amém? Por isso, irmãos, não tenha medo de praticar a palavra profética. Aqui nessa época, a palavra profética estava com Paulo. Por isso que ele escreveu. Ele disse: ó, a palavra que vocês têm ouvido, vocês têm recebido como palavra de Deus. E como de fato é a palavra de Deus. E essa palavra está operando em vocês. O que nós temos que fazer, irmão, é só seguir a palavra. Para entrar no reino é só seguir a palavra. É só seguir o rebanho. Então é pela palavra profética que Deus quer nos levar à obediência. Deus quer nos ensinar a obediência. Pela palavra profética. Então não tenha receio. Se Deus está falando, vamos praticar. Então, se Deus está falando, posso orar por você? Vamos orar pelas pessoas. Se Deus está falando comportagem dinâmica, vamos sair da comportagem dinâmica. Se Deus está falando avança jovem, vamos avançar jovem. Se Deus está falando, né? Programa Livro da Minha Mão, livro na minha mão. Vamos ler. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte, irmãos. Não queira que as pessoas façam o que vocês não fazem. Então, quando nós falamos para as pessoas e pregamos, nós temos que pregar aquilo que nós praticamos. Entenderam? Então, por exemplo, como é que eu vou falar para as pessoas, posso orar por você, se eu mesmo não tenho um viver de oração? Se eu mesmo não oro pelas minhas necessidades e pelas necessidades dos irmãos, se eu não tenho tal viver, isso vai ser uma mera prática. Como é que eu posso apresentar para as pessoas um livro e dizer que aquele livro vai mudar a vida delas, se eu mesmo não leio? Entenderam, irmãos?
Como eu vou dizer assim, esse livro aqui, ó, vai salvar a sua vida, esse livro vai salvar seu casamento, mas eu mesmo não leio. Como eu posso pedir para alguém fazer algo que eu mesmo não faço? Então, quando você olha, por exemplo, o livro de Daniel, você vê lá Daniel falando, eu entendi pelos livros. Capítulo 9, quando o Daniel teve aquela visão, ele falou assim, eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro babilônico, que nós estamos aqui, vai se acabar em 70 anos. Está escrito em Jeremias. Eu li pelos livros. Daniel era alguém que lia. Paulo, ele falou para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Ele disse, Timóteo, vem depressa até comigo. Traz a capa que eu deixei lá em tal lugar. Eu estou precisando dessa capa, que fazia frio lá onde ele estava. Aí ele falou assim, traz também os livros e também os pergaminhos. Paulo era alguém que lia. João era alguém que lia. Então nós precisamos ser jovens que leem. Bem-aventurados aqueles que leem. Vamos falar isso? Bem-aventurados aqueles que leem. Como eu posso falar para os irmãos, para uma irmã, para um irmão, irmão, você já tem um programa Livro na Minha Mão? Se eu mesmo não tenho. Entenderam? Por que eu tenho que ter o livro na minha mão? Porque eu quero me atualizar. Eu quero ler, porque quando eu leio, eu sou bem-aventurado. Quando eu leio, eu estou aqui, ó. Algo está acontecendo em mim por dentro, quando eu estou lendo. A palavra de Deus está entrando e está me lavando. Então hoje, você precisa voltar a ler. Diga assim, eu preciso voltar a ler. Eu preciso voltar a ler a Bíblia. Eu preciso voltar a ler os livros espirituais. Diga assim, eu preciso ter o meu livro na minha mão. Fale alto, eu preciso ter o meu livro na minha mão. Amém. Como é que eu posso falar de oferta se eu não oferto? Então, irmãos, eu vou só ajudar vocês como eu faço, tá? Como eu faço. Eu tenho, todo dia eu faço um acompanhamento da minha vida, todo dia, tá? Então, quando é no domingo à noite, eu faço a minha folha semanal, todas as minhas atividades. Eu tenho alguns itens que eu priorizo. Entre esses itens está a minha vida espiritual. Então, eu coloco assim, eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso cumprir a missão que Deus colocou na minha vida. Qual é a missão que Deus colocou na minha vida? Gerar o filho varão e preparar o deserto. E Deus colocou debaixo da minha responsabilidade muitos irmãos, muitas igrejas. Então, eu coloquei como minha meta espiritual, todos os dias ter comunhão com o Senhor. Não precisa gastar muito tempo, não. Se você reservar 10 minutos, sabe quanto tempo eu gasto? 15 minutos. Todo dia, 15 minutos. Fala, Senhor, esses 15 minutos, eu não quero nem falar, eu quero contemplar. Então eu fico ali, às vezes na minha cama mesmo, contemplando o Senhor. Às vezes sem falar nada. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se o Espírito começar a me tocar para eu orar, eu oro. Se não, eu fico ali só na comunhão com o Senhor, me esvaziando, contemplando a presença do Senhor. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, não é assim? Depois, o que é que eu faço? Vou ler a Bíblia, 15 minutinhos só. Eu não vou ler 1 hora, não, é só 15 minutos. 15 minutinhos, tranquilo, você lê. Depois eu pego o meu livro na minha mão, né? Pego o livro na minha mão, estou vendo agora a Igreja de Deus, né? Aí pego aquele livro, leio 10 minutinhos só é 10. Eu calculei já o seguinte, se você ler 10 minutos, Abraão,
Em 2 meses, antes de 2 meses, você termina o livro. Aí já vem o outro livro, não é isso? Quando vier o outro, mais 10 minutos por dia, termina o outro livro. Não precisa você ficar ali, não tem tempo para ler o livro. Não, 10 minutos só 10. Entenderam? E o alimento diário, mais 10 minutinhos só. Você pode até dividir. Comunhão com o Senhor e a Bíblia de manhã, alimento diário, meu dia, à noite o livro. 10 minutinhos, o que é isso? Entenderam? E você alimenta seu espírito todos os dias. Aí você me pergunta assim, mas jovem, você consegue fazer isso todo dia? Eu digo não. Tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu fracasso. Mas a regra é buscar todo dia. Tem semana que o negócio está cheio para mim, tem dia que o negócio está, né? Eu só consigo ter comunhão com o Senhor, mas quando vou, aí você fracassa. Eu também tenho fracasso. Tem dia que eu não leio a Bíblia. Tem dia que eu não leio o alimento diário. Tem dia. Mas o que é que eu faço? Mas eu sei o que eu tenho que fazer. E aí eu me arrependo e volto novamente. Entenderam, irmãos? Isso mostra o quê? Que nós não somos capazes. A nossa capacidade vem de Deus. Isso é para ninguém se gloriar. Porque senão falaria assim para vocês, ó, jovens, eu leio a Bíblia todos os dias. Domingo, feriado, quando estou doente, quando estou bom, quando estou viajando, quando não estou. Vocês estão entendendo? Você tem que ler todo dia. Eu ia me gloriar. Mas eu não tenho que me gloriar porque eu não consigo. Mas isso é exceção quando eu não consigo. Se você for todos os dias praticando, você vai crescendo em vida. Você crê nisso? Amém? Então que tal a gente ter um novo começo nessa conferência, irmãos? Você diz amém? A volta do Senhor está próxima. E a Bíblia, quando diz assim que o Senhor vai voltar, não fala assim, bem-aventurado aquele que já conseguiu. Não. Bem-aventurado aquele que, como é que é? Quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Entenderam? Não é achar uma coisa feita, não. É achar fazendo. O que é que eu estou fazendo? Comunhão com o Senhor, leitura da palavra da comunhão do Senhor, pregando o Evangelho, saindo. Então, eu quero deixar um desafio para vocês, tá? Concluindo a mensagem. Já passei de tempo, não foi? Concluindo a mensagem, um desafio. O Zé ontem tocou nisso. É que nós vamos ter comunhão com todas as igrejas da região 4, para que nós possamos ter um dia no mês, para que toda a igreja, em todo lugar, possa sair para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas, amém? E para levar também livros. E outro detalhe, a gente estava tendo comunhão, e nós vamos passar o livro para as igrejas, num projeto especial, só para ajudar os jovens. É um projeto especial, onde a gente vai passar os kits para as igrejas com 50% de desconto. Para quê? Para que esse valor seja investido nos jovens. E os jovens possam vir para as conferências. Que eu estou vendo aqui que tem várias lacunas, várias cadeiras que não estão preenchidas. Por quê? Porque faltou recurso. Não é fácil os pais de vocês bancarem R$230. Não é fácil, né, irmãos? Mas se vocês pregarem o Evangelho, saírem uma vez no mês, todo aquele valor, aquele recurso, vai ser destinado para que vocês possam vir para as conferências. A gente vê esse local aqui cheio de irmãos. Então a gente vai ter comunhão com os irmãos responsáveis das igrejas e encorajar eles a chamar a igreja, convidar a igreja para sair, pelo menos uma vez no mês, sair todas as igrejas para pregarmos o Evangelho. Você diz amém? Amém. Vocês querem se engajar? Amém. Querem cooperar com o Senhor? Amém. Se preparar para a volta do Senhor? Amém. Então fala comigo assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor
Quando voltar, achar, fazendo assim. Aí tem assim o finalzinho assim, alimentando os conservos. Amém? Jesus é o Senhor.